João capítulo 10, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Jesus, Pai, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz aqui neste lugar. Assim como o Senhor até agora manifestou, Pai, graça sobre este altar, te clamamos que o Senhor continue derramando, ó Pai, mais e mais da Tua unção, e que todos nós possamos sair daqui com a vida transformada, através da Tua palavra ministrada. Que o Senhor possa tomar o nosso coração, quebrantando para que a Tua palavra penetre, e ali faça morada, e que nós possamos praticá-la no nosso dia a dia, para que tenhamos essa vida abundante que o Senhor vem trazer. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha usar a minha vida, ó Deus, apenas como um canal a transmitir a Tua palavra, mas que toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Queridos, o tema dessa mensagem é: o que fazer para viver uma vida abundante? É uma grande verdade que Jesus, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E dar vida e vida em abundância em todas as áreas de nossas vidas. Para que nós tenhamos uma vida abundante no nosso trabalho, dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, uma vida abundante na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Jesus veio trazer uma vida abundante para você que ainda está no colégio, você que está na faculdade. É uma grande verdade que Jesus veio trazer isso. Ainda que o mundo, as coisas, as circunstâncias estejam mostrando ao contrário, com problemas no governo, problemas de aperto financeiro, problemas de pressões, de lutas, de confusões, problemas de lutas. Ainda que as circunstâncias estejam mostrando o contrário, mas eu quero dizer para você, se você tem uma palavra de Deus em seu favor, a vitória já é sua em nome de Jesus. Jesus disse aqui que o ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir, mas na palavra está escrito que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Queridos, em Jeremias capítulo 1, versículo 12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jesus está dizendo, o nosso Deus, Ele diz: eu velo pela minha palavra, aquilo que está escrito na palavra de Deus a meu respeito, eu tomo posse da palavra. Quantos tomam posse da palavra? Mas diante de tantas coisas que têm acontecido, o que fazer para viver essa vida em abundância? Diante de tantas coisas que acontecem nos nossos tempos, no tempo em que nós vivemos, nós estamos atravessando uma fase onde você anda e olha para o sistema, todo o sistema, parece que não vai dar certo, parece que não tem mais jeito, parece que o diabo, ele entrou através das mídias, das redes sociais, através da televisão, ele entrou dentro das casas para destruir, e isso é uma grande verdade. O que ele veio fazer, ele tem feito, e tem feito com excelência. Mas também o que Jesus Cristo veio fazer, aquele que toma posse da palavra de Deus, vai viver uma vida em abundância, porque Jesus também, ele é excelente no que faz. Basta eu e você tomar posse da palavra. Mas o que eu preciso fazer então, pastor, para eu viver essa vida? Querido, de repente você está aqui vivendo uma tribulação em todas as áreas. De repente você está aqui, está até dentro da igreja, está servindo ao Senhor, está passando por grandes lutas, apertos na família, apertos financeiros, problemas na empresa, nos seus negócios. O que você precisa fazer? Eu quero estar falando aqui com você alguns pontos importantes que nós precisamos de mudar para que a nossa vida, ela venha a ser realmente essa vida que Jesus veio trazer. Quero que você abra o teu coração nessa hora,
para você receber a palavra de Deus sobre a tua vida e sair daqui com a tua vida transformada através do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Primeira atitude para eu viver uma vida abundante: eu preciso parar de reclamar das situações. Não reclamar das situações. Para eu viver essa vida abundante, eu preciso de aprender com alguns homens de Deus. Se você for olhar na Bíblia, existem alguns homens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Estavam passando pelo maior aperto. Estavam ali a ponto de ser saqueado pelo diabo, a ponto de ser tragada a sua vida pelo inimigo. Aonde ali eles estavam vivendo, ali na província da Babilônia, onde o rei Nabucodonosor, ele fez ali um decreto, onde todos teriam que se prostrar diante dele. Aqueles que não se prostrassem diante da imagem do rei, seria lançado na fornalha. Era um momento de maior aperto que eles passavam, era um momento de maior pressão que eles passaram. Mas eles decidiram não ceder às pressões do inimigo. Eles decidiram confiar em Deus, continuar confiando naquele que um dia começou a boa obra na vida deles. Quando o rei soube da situação, que eles não se prostraram diante da imagem, eles chegaram até o rei e falou: rei, se o nosso Deus não nos livrar das suas mãos e não nos livrar da fornalha, ainda assim nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem. Se o meu Deus, ele não é suficiente para me dar livramentos, mesmo em momentos difíceis da minha vida, em maior aperto da minha vida, abandone esse seu Deus. Para de confiar. Se o Deus que nós servimos, ele não for suficiente para entrar lá naquela sua conta que está no vermelho há muito tempo, se ele não for suficiente, capaz para mudar a sua realidade na tua vida financeira, abandone o seu Deus. Se o Deus que você serve, ele não é suficiente para entrar lá naquele leito de hospital, tirar um familiar seu daquele leito, daquela cama lá onde o médico falou que não tem mais jeito, abandone. Se o Deus que você serve não for suficiente para entrar e te dar livramento na cova dos leões, que Deus é esse que nós servimos? Se o Deus que nós servimos, ele não for suficiente para entrar conosco naquela fornalha em que você está vivendo, em que nós estamos vivendo, que Deus é esse? Tudo que o diabo mais quer é que você abra sua boca em momentos difíceis para reclamar. Sabe, tudo que Deus ele espera de você é que mesmo em momentos de lutas, você abra sua boca para louvar aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que veio, aquele que partiu e aquele que ressuscitou e vive eternamente na tua vida para te dar livramentos. Conta-se também uma história que aconteceu com Paulo e Silas. Em Atos capítulo 16, a partir do versículo 25. No versículo 25 diz que Paulo e Silas, eles foram lançados em um cárcere, amarrados em um tronco. E ali eles estavam sendo chicoteados. A Bíblia não fala que eles abriram a boca para murmurar, para reclamar. A Bíblia fala que eles abriram a boca para louvar ao Senhor. Mesmo em momento de crise, louve ao Senhor. Mesmo em momento de dificuldade, abre a tua boca e louve ao Senhor. A nossa boca, ela não foi gerada, não foi criada por Deus para reclamar das coisas, para murmurar, para fazer fofoca, para ficar apontando erros alheios. A nossa boca foi criada por Deus para louvar, para adorar aquele que é Rei dos Reis. Tudo que o diabo mais quer, momento de aperto, é que você reclame. Porque a nossa língua, ela tem poder
aquilo que nós falamos vai acontecer, porque a Bíblia diz a respeito disso, em Provérbios 18, 21. A sua língua, a nossa língua, ela tem poder para a vida e para a morte. Quando nós reclamamos das coisas, nós começamos a profetizar aquilo em que nós estamos falando. Quando nós pegamos o nosso salário e começamos a reclamar do nosso salário, nós estamos profetizando que o nosso salário não vale nada, que não dá para nada. Quando o povo começou a reclamar e murmurar no deserto, falando assim que, nossa, mas será que não tem sepulcro suficiente no Egito para que morramos aqui no deserto? Aí Deus fala para Moisés: Moisés, até quando esse povo vai ficar me irritando? Até quando esse povo vai ficar me provocando aqui no deserto? Assim como eles estão falando, vai acontecer. Os ossos deles que estão reclamando vão secar aqui no deserto, e assim foi. Quando nós reclamamos, aquilo que nós estamos falando vai acontecer. Vira para o irmão que está ao teu lado e fala: a nossa língua, ela tem poder. Paulo e Silas, eles louvaram, nós sabemos bem da história. Quando eles louvam, a Bíblia diz que ali as cadeias se quebraram, porque aconteceu um grande terremoto naquele lugar, onde as cadeias se quebraram, e eles foram livres das cadeias, porque eles abriram a boca para louvar e não para reclamar. E ainda fala que quando as cadeias se quebraram, o carcereiro, ele tentou tirar a sua própria vida, ele entrou em desespero, aonde Paulo falou assim: não faça isso contra a sua vida, nós estamos aqui. E ainda ali estavam todos aqueles que estavam aprisionados. Quando o carcereiro olha para aquilo e fala: nossa, mas o que aconteceu? O que eu tenho que fazer para herdar essa vida eterna? O que eu tenho que fazer para me salvar? Paulo diz: creia no Senhor seu Deus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor seu Deus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor seu Deus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor seu Deus e será salvo tu e a tua casa. Quando nós abrimos a nossa boca para louvar e não para reclamar, o carcereiro se converte, a sua família se converte, o seu esposo se converte, a sua esposa se converte, os seus filhos se convertem, os seus vizinhos se convertem, os seus professores se convertem, os seus empregados se convertem, seu patrão se converte. Todos aqueles que estão à tua volta vai olhar que você está louvando a Deus não apenas com os lábios, mas com as suas atitudes. Louvar a Deus com os lábios não é difícil, ainda que eu não tenha dom nenhum para cantar, mas a gente fica aqui me acompanhando. Subir aqui e louvar a Deus, ficar aí sentado louvando a Deus com os lábios é fácil. O difícil é louvar a Deus com as nossas atitudes lá no trânsito. O difícil é louvar a Deus com nossas atitudes nas filas, dentro do colégio. Louvar a Deus com aquilo que nós estamos vendo na internet. A segunda atitude para eu viver essa vida abundante que Jesus veio trazer: eu preciso de perseverar. Primeira coisa é não reclamar. As coisas estão apertadas, dá glória a Deus que muda. E depois perseverar. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, conta uma história de uma mulher cananeia, que ela estava passando pelo maior aperto dentro da sua casa e precisava de um mover sobrenatural para que a vida abundante de Jesus reinasse dentro da sua casa. A Bíblia fala que ela foi até Jesus, correu atrás de Jesus, e ela pediu socorro para Jesus, e a Bíblia fala que Jesus não respondeu nenhuma palavra. Mas essa mulher, ela não voltou, ela não desanimou, ela não parou. Essa mulher, ela perseverou. Mestre, eu estou com a minha filha terrivelmente endemoniada, eu preciso da sua ajuda. Jesus, ele não tinha respondido nada, e depois quando responde, fala assim que não, eu não vim senão para os filhos perdidos da casa de Israel.
Ou seja, você não está inclusa nisso. A Bíblia não fala que ela reclamou porque Jesus não a socorreu. A Bíblia fala que ela se prostrou diante de Jesus e o adorou. Ela perseverou em buscar aquele que podia resolver a sua situação. E quando ela adora a Jesus e fala, socorre-me, Jesus vai lá e fala assim: não é bom tirar o pão da boca dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E aquela mulher não ficou triste com Jesus e não recuou. Aquela mulher continuou perseverando. E disse para Jesus: eu sei disso, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Através da perseverança daquela mulher, Jesus vai lá e fala o quê? Grande é a tua fé, vá e seja conforme tu queres. E a filha dela ficou sã. Quantas pessoas estão aprisionadas em várias áreas da sua vida hoje, mas iniciam alguma coisa, começam a fazer algo diferente para chamar a atenção de Deus, e na primeira pressão, eu não vou mais para a igreja, porque as coisas parecem que pioraram. É isso que o diabo quer. Às vezes inicia um projeto para a sua vida, começa no primeiro mês, empolgado, daqui a pouco desiste. Deu errado, desiste. O que Deus quer é que você persevere. Quer viver uma vida abundante que Jesus veio trazer? Persevere. Através da perseverança, muitas pessoas desistem porque às vezes têm medo de avançar. Às vezes param de perseverar porque têm medo. Deixa o medo tomar conta e com isso tem a vida aprisionada. Se você olhar na Bíblia a história de Saul, ele tinha tudo para ser um grande homem de Deus, usado tremendamente por Deus, mas por ele não perseverar e não acreditar que o Deus que ele servia era suficiente para o dar vitória em qualquer batalha que ele entrasse, ele foi e recuou. Ele chega diante de um homem e fica durante 40 dias sofrendo uma afronta. Chega diante de um homem, 40 dias, afronta e mais afronta, e ele vai e recua. E fala que ele estava junto com um exército. E esse exército que ele estava também tinham famílias. Quantas pessoas pararam por conta de uma pessoa que era para ser um líder e não assumiu a sua posição de líder? Ele tinha uma responsabilidade nas suas mãos, mas ele não assumiu essa responsabilidade. Ele deixou de perseverar por conta do medo de uma pessoa, de uma afronta. Quantas pessoas precisam que você persevere? Quantas pessoas lá dentro da sua casa estão olhando para você somente na sua atitude? Quantas pessoas lá da sua célula estão olhando para você como exemplo? Quantas pessoas lá dentro da célula, o dia que tem 2, 3, 4 pessoas, se você ministra a palavra como que estivesse ministrando ali para 100 pessoas, ou você ministra desanimado, quer parar, não persevera, desiste da obra. Uma multidão de pessoas estão olhando para você. Existe uma nuvem de testemunha olhando para nós. E às vezes nós paramos por conta do medo. Querido, você é um sacerdote da sua casa. Você foi o escolhido por Deus para ser o cabeça da sua casa. Você precisa de perseverar em buscar o Senhor. Você precisa de perseverar naquilo que você começou. Quantas pessoas iniciam e param. E com isso está saindo de você uma geração que desiste em qualquer momento. Desiste na primeira barreira que se encontra. Se você, o homem, é o cabeça da sua casa, os seus filhos estão se espelhando em você. Não adianta eu falar para eles fazerem, não adianta eu estar o tempo todo ministrando na vida deles. Os meus filhos, eles estão olhando para as minhas atitudes. Quando a pressão chega, qual é a atitude do meu pai? Quando as coisas não estão tão favoráveis assim, qual é a atitude do meu pai? Ele continua
ou ele recua. Se você olhar na vida de Elias, ele parou seu ministério por muitos dias, apenas por causa de uma afronta. Elias, ele tinha um ministério lindo, estava ali em nome do Senhor, batalhando, enfrentou os soldados de Baal, venceu, acabou de vencer, sofreu uma afronta, e agora por conta do medo ele não perseverou naquilo que Deus tinha o chamado para fazer. Voltou, deixou o seu moço ali, foi lá para debaixo de uma árvore, pediu para si a morte. Pela misericórdia, o anjo do Senhor foi lá, levou alimento, ele comeu, ele caminhou 40 dias, foi lá e entrou numa caverna novamente. Quantas experiências você já teve com Deus na sua vida? Quantas lutas você já enfrentou e venceu e está aqui hoje? Quantas batalhas você já enfrentou e Deus te deu vitórias? Por que agora quer parar por causa de uma besteira? Por que agora quer parar a sua caminhada com Deus? Porque o irmão não falou? Por que quer parar agora a caminhada com Deus? Porque uma porta ainda não se abriu? Por que quer parar a caminhada com Deus por causa que um irmão falou uma coisa que você não gostou? Por quê? Aqueles 31 mil homens dos tempos de Gideão, mais de 31 mil, deixaram de ter uma experiência grandiosa com Deus. Ele não seguiu Jesus, ele voltou triste porque ele era dono de muitos bens. Era para ter uma experiência grandiosa, era para ser um dos homens que caminharam, tiveram grandes experiências com Jesus. Mas por conta do medo de perder o que tinha, deixaram de seguir a Jesus. Ele deixou de perseverar em seguir a Jesus por conta do medo. Ele não queria perder. A Bíblia fala que o que os olhos não viram e o que os ouvidos não ouviram e jamais subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Persevere em seguir a Jesus. O que fazer para viver essa vida abundante? Pare de olhar para trás. Tem pessoas que vai caminhando, daqui a pouco Deus está lá dando uma estratégia para ele viver uma vida abundante, Deus está lá liberando palavra para ele viver uma vida abundante, daqui a pouco começa, ao invés de olhar para o foco que é Jesus, começa a olhar para trás. Ao invés de olhar para a terra prometida, começa a olhar para as cebolas do Egito. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avanço para os que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Para de olhar para trás. Para de olhar para as coisas que não deram certo lá no passado. Para de olhar para aquelas coisas que você iniciou e não deu certo. Não deu certo naquela vez, mas agora vai dar em nome de Jesus. Para de olhar para aquele relacionamento que você teve há 10 anos atrás e agora está com medo de entrar em um agora. Deus está te dando a direção. Pare de olhar para trás, não deu certo lá, mas agora você está com Cristo, agora vai dar certo, agora vai dar certo, agora vai dar certo. Muitas pessoas não vivem essa vida abundante porque olham para trás. Jesus disse lá em Lucas capítulo 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Virou uma estátua, apenas porque olhou para trás. Quantas pessoas estão com a vida paralisada hoje? Ministério paralisado. Família paralisada. Relacionamentos paralisados, não consegue avançar.
Vida financeira paralisada, porque tem olhado para trás. Lucas capítulo 9, versículo 62. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá da fé, e aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E essa passagem que fala aquele que lança a mão do arado é impressionante. Que eu já trabalhei com isso. Com arado, arando terra. E a gente trabalhava, às vezes, assim, num morro muito alto, a partir de 2 ou 4 juntas de bois. 4 ou 8 bois, no caso. Arrastando aquele arado. Com a corrente grossona, e aquele arado a gente ficava segurando ele ali. Ia. Às vezes tinha mato, árvore, toco, às vezes tinha pedra na frente, às vezes não, sempre tinha. E quando às vezes a gente distraía, olhava para um lado para conversar, olhava para o outro, e aqueles bois de quase 1 tonelada cada um arrastando aquele arado. Quando a gente olhava para trás, distraía, o bico do arado batia ou numa raiz ou em uma pedra. Fazia aquela alavanca, jogava a gente longe. E às vezes era no morro assim, às vezes a gente caía a distância de mais de 20 metros assim abaixo, até você voltar para pegar o arado novamente, voltar e ir lá para a linha novamente, era uma perda muito grande e ainda a gente se machucava. Se você está com a mão na obra, não olhe para trás. Se você está com a mão lá na sua família, você é responsável por uma família, não olhe para trás. Se tem um ministério de Deus nas tuas mãos, não olhe para trás. Continue perseverando em fé, que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Se você está com a sua vida ainda aprisionada por algumas coisas que aconteceram no passado, é tempo de você ser liberto hoje. Se você está aprisionado com coisas que aconteceram lá atrás, é tempo de você se libertar hoje. É tempo de você confessar aquilo que você errou, que até hoje não confessou. É tempo de você colocar isso para fora hoje e parar de ficar aprisionado com essas coisas. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que Deus ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 2 Coríntios 5,17, pelo que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que todas se fizeram novas. Esqueça das coisas que para trás ficam. Olhe para o alvo, olhe para Jesus. Você precisa de Jesus na sua vida. Nós precisamos de Jesus dentro da nossa casa, no nosso ministério. Nós precisamos de Jesus no nosso trabalho, na nossa vida financeira. Para viver essa vida abundante, nós precisamos de abandonar as coisas erradas. Não tem como viver essa vida abundante que Jesus veio trazer, cheio de coisas erradas. Você não pode ter as coisas erradas na sua vida como um bichinho de estimação. Mas como assim, pastor? Eu sei que não é aqui, mas em muitos lugares pessoas criam esse bichinho. Está cheio de coisas erradas. Não, amanhã eu vou resolver isso. Está cheio de coisas erradas. E sabe que está errado. Semana que vem eu resolvo. Não, esse mês eu estou muito apertado, esse mês eu ainda vou continuar assim. Mas em fevereiro eu vou deixar esse negócio de lado. Esse ano eu sei que vai ser muitos desafios. Esse ano ainda vou precisar de continuar assim. Mas eu prometo, ano que vem eu vou parar com essas coisas erradas. Bichinho de estimação. Sabe que está errado, abandona. Sabe que tem coisa errada naquele computador, vai lá e deleta, abandona. Tem coisas erradas lá na sua agenda, lá no seu celular, apaga aquilo. O que está errado na sua vida, o que você tem praticado de errado?
que tem que ser eliminado, e você sabe disso. Isso está atrapalhando você de viver a promessa de Deus, da palavra de Deus, de uma vida abundante. Deus quer que você tenha uma vida de paz, dentro da sua casa, junto com a sua família, nos seus negócios. E tem algo atrapalhando isso no mundo espiritual. Ah, mas isso aqui só eu sei, mas Deus está vendo. Só eu e minha esposa sabemos, mas Deus está vendo. Não adianta eu chegar aqui e pregar que o fogo vai descer, que cadeias vão quebrar, mas se nós não tomarmos as atitudes corretas, nada vai adiantar. É mentira. Sabe, queridos, que Deus, Ele sempre coloca dois caminhos à nossa frente, para nós escolhermos qual que nós vamos seguir. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus sempre coloca dois caminhos. Qual que nós estamos seguindo? Aquele caminho que você decidiu escolher e seguir, Deus não vai interferir. Até porque Deus, quando Ele nos criou, Ele nos deu o livre arbítrio. Eu posso escolher viver uma vida de santidade e também posso escolher uma vida de pecado. Mas só que em Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que Deus, Ele não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Se eu escolhi viver uma vida de santidade, a colheita da santidade é eu ver a Deus, que a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Se eu escolher viver uma vida de pecado, a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Toda escolha, ela tem o seu fruto. Toda escolha. Decida hoje viver uma vida de santidade e abandonar o pecado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus? E que o Espírito Santo, Ele habita em vós? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E não tem como o Espírito Santo se misturar com coisas erradas. Se tem alguma coisa em mim que está errada, eu preciso tirar para o Espírito Santo habitar. Por isso que Jesus fala: se a tua mão te faz pecar, passa o serrote. Se o seu olho te faz pecar, arranca. Coisas erradas, a Bíblia ela é radical contra isso. Deus, Ele não abomina o pecador, Ele abomina a prática, o pecado. Jesus veio para salvar o pecador, mas Ele não gosta do pecado, porque é contra a sua palavra. As coisas erradas nós temos que deixar de lado. Muitas pessoas ficam na igreja e não conseguem viver essa vida abundante, por estarem cheias de coisas erradas no trabalho, cheias de coisas erradas dentro da sua casa, cheias de pecado escondido. Olha o que a Bíblia diz, em Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. É Deus que sai? É Deus que não quer cumprir a sua palavra na minha vida e na sua vida? Claro que não. São as nossas práticas. As nossas iniquidades que cobrem. As nossas iniquidades que fazem separação entre Deus e nós mesmos. Para viver uma vida cheia do Espírito Santo, é preciso de abandonar as coisas erradas. Abandona o pecado. Para viver essa vida abundante,
Não se conforme com a perda. Não se conforme com a perda. O país está em crise, todo mundo tem problema, todo mundo está apertado. Não se conforme com a perda. Você não é todo mundo, você é uma escolhida de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você não é todo mundo, você não pode se incluir com tudo que está dando errado. Não se nivele a isso. Você é mais do que isso. Você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus. Você vai olhar no Evangelho, no livro de Esdras, no capítulo 9, fala ali que o povo, ele pecou contra Deus. Eles quebraram uma aliança. Eles se casaram com mulheres estrangeiras. E eles estavam passando por aperto por ter quebrado a aliança com Deus. No capítulo 10, Esdras entra em desespero. Ele chega diante de Deus, clamando a Deus, fazendo confissão. Não só ele, mas toda a congregação. E chega-se Anias e fala para Esdras: nós erramos contra o nosso Deus. Transgredimos as tuas leis. Casamos com mulheres estrangeiras. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança para a sua família. Ainda há esperança para os seus filhos. Ainda há esperança para o seu casamento. Ainda há esperança para a sua empresa, para os seus negócios. Ainda há esperança. Não desista. Não desista. Não se conforme com a perda. Ainda há esperança. É preciso, querido, continuar confiando em Deus e na palavra de Deus que diz a seu respeito. A Bíblia tem quase 8.000 promessas para nós. Toma posse de cada uma delas. De repente você está aqui, você é mulher que está aqui, seu marido de repente ele não está, pode estar lá num bar ou em qualquer outro lugar. Mas eu quero dizer para você, quando você persevera e não se conforma com a perda, um dia ele vai estar aqui dentro dando testemunho e glorificando Deus. Vamos aplaudir o Senhor novamente? Vamos aplaudir. Há 8 anos atrás, tinha uma família que estava passando pelo maior aperto da sua vida. Casamento destruído, filhos cada um para um lado, marido e mulher para cada um para um lado já. As coisas indo de mal a pior a cada dia. Mas teve uma pessoa que se levantou. E ela não aceitou aquela situação. Ela veio aqui nessa igreja e recebeu uma palavra de Deus. Ela não conhecia Jesus, mas ela conheceu aqui. O Jesus que ela conhecia era aquele que estava lá crucificado naquela cruz. O que ela ouvia falar de Jesus era que Jesus ele estava morto. Mas quando ela veio aqui, ela ouviu que Jesus ele está vivo e ele faz milagre até hoje. Ainda há esperança. Ela passou a acreditar na palavra de Deus a respeito da sua família. E 8 anos depois, está aqui o seu marido pregando para vocês. Ainda há esperança. Não se conforme com a destruição da sua família, com a perda da sua família. Não se conforme em você estar aqui dentro, seu marido lá no bar. Não se conforme com você estar aqui dentro, seus filhos lá no mundo. Não se conforme, porque ainda há esperança para você. Não se conforme com a perda. Ainda há esperança.
A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia também diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Jesus veio para dar vida em abundância. E para terminar, não busque culpados pelo seu fracasso. Não busque culpados pelo seu fracasso. Você precisa de reconhecer e assumir os seus fracassos. Não adianta você colocar a culpa no esposo, a culpa na esposa, nos filhos, nos pais, no governo. Aquilo que você está errado, aquilo em que você está errando, você precisa assumir. Não dá para colocar a culpa, transferir uma culpa que é minha, uma falha que é minha em outra pessoa. É quando acontecer alguma situação que não é favorável a você, você chegar diante de Deus e falar: Deus, o que eu preciso de mudar? Deus, aonde eu preciso de melhorar? Eu costumo dizer que Deus não é o velho do saco. Alguém já ouviu falar nisso? Cuidado, o velho do saco vem aí falar para as crianças, né? Deus não é esse velho do saco. Deus é um Deus bom, cheio de misericórdia. Deus não lançou ninguém no deserto para morrer no deserto. O deserto era apenas uma trajetória para levar eles na terra que mana leite e mel. Mas cada um precisava de assumir a sua responsabilidade. Momentos de aperto, eu chego diante de Deus e falo: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu estou passando pela prova, mas o que eu preciso de aprender para sair dessa prova? É dificuldade em todas as áreas. Pastor também passa por dificuldade. Pastor também passa por pressão. É errado, não é certo. A Bíblia fala que é errado a pessoa tirar a sua própria vida. Mas infelizmente nós vimos aí nos últimos dias 3 pastores que tiraram sua própria vida. Também passam por aperto. Todos passam. Nós somos seres humanos igual qualquer um de vocês. Mas nós temos a nossa responsabilidade também, eu preciso assumir. Eu preciso chegar para Deus e falar: Deus, o que está acontecendo? Aonde que eu estou errando? Aonde o Senhor quer me corrigir? O que eu preciso de fazer para sair dessa? E quando nós assumimos que nós precisamos de mudar, Deus vai lá e dá a estratégia para a mudança. Deus usa um pastor, Deus usa o discipulador, Deus usa um louvor, Deus usa uma ministração da tua palavra, Deus usa a sua própria palavra quando a gente lê, nos dá a estratégia para a mudança. E quando eu falo assim: não, estou passando por uma perda na minha casa, mas o problema é a minha esposa. Estou passando por uma perda na minha casa, mas o problema é meu esposo. Aquele camarada enche a cara de cachaça, só misericórdia. Pronto. Tirei a responsabilidade minha. Glória a Deus. É o marido que está errado. Glória a Deus, é a esposa que está errada. É o filho que está errado, é o pai que está errado. Teve uma vez, logo no início da nossa caminhada, um dos meus filhos, ele era rebelde, muito rebelde. Era muito rebelde. Aí surgiu um encontro de impacto. Fizemos de tudo, a gente conseguiu enviar o nosso filho para o encontro. Aí eu falei: agora sim. Eu e a pastora Débora, na época a gente não era pastor. Falamos assim: agora eu quero ver o que Deus vai fazer com ele lá. Agora ele vai ver, agora ele vai receber lá cada impacto lá, que ele vai voltar quebrado. Nós falamos assim, no mesmo dia, na sexta-feira que a gente enviou, Deus falou muito comigo, muito. Você que precisa de mudar. Você que precisa de mudar. Eu quase que eu falei: não precisa ir mais não. Quase que eu falei. Já entendi. Nós escrevemos cartinha, mandamos presente, um monte de coisa legal para ele. Aí ele voltou.
Aí eu falei, meu Deus, me perdoa, eu errei o tempo todo. Aí ele voltou do encontro. No domingo, quando foi na segunda-feira, a minha esposa foi lá no lixo do banheiro, na lixeira do banheiro, pegou as cartinhas que a gente tinha mandado. Os envelopes lacrados ainda, ele não leu as cartinhas, não abriu para ler. Eu falei, realmente quem tinha que mudar era eu. Eu assumi as minhas responsabilidades. A minha dificuldade de lidar com os meus filhos, o meu fracasso dentro da minha casa, eu assumi e comecei a mudar. E logo depois começou meus filhos, aquela alegria, aquela harmonia dentro da nossa casa, nós temos até hoje, aquela felicidade que nós temos de estar junto, aquela coisa gostosa de família. Hoje nós vivemos isso porque Deus falou comigo, assuma as suas responsabilidades. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se coloque de pé, por favor.